No vídeo de hoje vou fazer 5 perguntas que paralisam qualquer cristão. Quer saber quais são elas e como responder? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica. E este canal tem como objetivo te ajudar de forma simples e descomplicada a entender a Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje vou ajudar você com aquelas perguntas incômodas que muitas vezes alguns ateus, céticos e até mesmo pessoas que já foram feridas pela religião fazem para nós cristãos. E a gente ouve essas perguntas e fica, nossa, o que eu vou responder? Você, meu amigo crente que está assistindo, entenda uma coisa. O cristianismo não teme e não deve temer jamais perguntas difíceis. O que o cristianismo deve temer são respostas superficiais. De todas as perguntas que vou fazer aqui, acredito que a última pergunta ela é um pouco mais delicada de responder. Então fica até o final para você conferir todas as respostas, beleza? Para você que é novo aqui no canal, deixa eu falar algo importante para você e também para os meus seguidores aqui que já estão há tempos aqui comigo. Nós temos agora a plataforma Minuto Profético Academy. Lá você vai encontrar vários materiais de graça. É só você digitar minutoprofético.com e vai entrar, se registra na plataforma, entra na nossa plataforma e tem lá materiais grátis, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o roteiro desse vídeo aqui e vou salvar em PDF e vou mandar para você lá, ok? Então você entra na plataforma, entra no módulo materiais grátis e baixa lá o que você quiser. E aproveitando esse momento, eu quero lançar aqui uma promoção do nosso curso Apocalipse Revelado, que você vai encontrar lá na plataforma. Mas também tem o nosso link aqui para você saber mais como funciona esse curso. Eu tive a alegria de receber várias mensagens, feedbacks de pessoas que compraram, adquiriram o curso e alguns já até terminaram e estão assim empolgados para o próximo curso. A ideia é fazer Daniel Revelado, mas aguarde, teremos muitas novidades. E aproveitando esse final de ano, eu quero dar alguns presentes, ou melhor, algumas opções para você se presentear e presentear outra pessoa. Eu vou explicar. Se você adquirir o nosso curso Apocalipse Revelado, você vai ter alguns presentes. Eu vou explicar aqui. Você vai poder escolher uma mentoria comigo. Nós vamos começar o ano que vem, já está combinado aqui. Alguns que já adquiriram o curso vão participar da nossa mentoria, ok? Então você pode escolher a mentoria. Ou se não, quando você terminar todo o curso, eu vou acompanhar você. Você terminou, assistiu, tudo certinho. Eu vou lhe dar um certificado do MEC que você concluiu esse estudo teológico. Para você entender que o nosso curso, o nosso trabalho é algo sério. Então você escolhe ou fazer uma mentoria comigo ou eu providenciar um certificado do MEC para você. Mas também tem uma outra opção, é uma assinatura, um plano de mensal com você. Vai ter aqui na descrição essas opções para você adquirir, tá bom? E se você adquirir agora, nesse final de ano, ó, escuta bem que isso você vai gostar. Se você comprar o curso, eu vou te dar um cupom de desconto que você vai dar para outra pessoa e a outra pessoa vai pagar 50% do curso. Tá entendendo? Então assim, esse final de ano você se presenteia com algo muito interessante, algo bom que você vai crescer. Olha só, se você vai crescer de maneira ampla, né? A questão do conhecimento bíblico, teológico do Apocalipse. Então você compra o curso e eu vou te dar um cupom. Esse cupom você vai escolher um amigo e vai mandar para ele e falar, ó, compra lá que você tem 50% para adquirir o curso. Beleza? Então você se presenteia e presenteia um amigo. E de quebra, você vai estar ganhando aí teologia, um material muito bom, e você vai estar patrocinando o nosso ministério do Minuto Profético. Então, aguardo você para ser aluno meu de mentoria, para você ter o curso e para você presentear outras pessoas. Tudo isso aqui que eu estou falando está aqui no link da descrição, é só clicar, vai lá, adquire e vamos caminhar junto na nossa plataforma Minuto Profético Academy. A primeira pergunta que fazem para os cristãos, que muitos cristãos eles ficam assim receiosos, até temerosos para responder, é a seguinte:
Se Deus é todo poderoso, então por que ele não termina com o sofrimento? Se ele é tão bondoso assim, então por que ainda existe sofrimento nessa terra? E aí, quando fizeram ou fazerem essa pergunta para você, o que você vai responder? E essa pergunta, gente, ela tem um valor experimental, posso dizer assim. Porque essa dúvida, essa pergunta honesta, tá? É honesta, surge num leito de morte, num leito de hospital, num fracasso financeiro. São pessoas que se deparam com o sofrimento, com a dor, e logo pensam, mas se Deus é bom, todo mundo diz que Deus é bom, porque ele então não termina com esse sofrimento? Porque ele permite que pessoas boas continuem a sofrer? É uma pergunta honesta, mas qual seria uma resposta bíblica, racional e que possa de alguma forma ajudar as pessoas a compreender esse paradoxo? A própria Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a natureza geme de dor. A Bíblia não esconde o sofrimento, ela não mascara apresentando só as coisas boas. Pelo contrário, ela revela que existe o mal. E este mal, gente, não é uma criação de Deus. Não foi Deus que criou uma substância chamada mal e pecado. Não é bem assim. Apesar de algumas pessoas acharem, né, que toda a maldade desse mundo, Deus é culpado. Não é bem assim. E olha que interessante. Existe um teólogo que diz o seguinte, que o sofrimento, a dor, é um megafone de Deus para chamar a atenção dos sofredores e dos pecadores para atraírem a graça maravilhosa. Mas espera aí, ainda não respondi a pergunta, como assim? Se Deus é bom, Deus causa a maldade para as pessoas virem até Ele? Que negócio é esse? Como explicar? A resposta parece complexa, mas é simples. Deus criou o ser humano para que o ser humano tivesse vida plena e uma vida sem sofrimento. Mas na organização de Deus, Deus permitiu que o ser humano tivesse uma escolha em continuar seguindo os seus conselhos, as suas leis, ou viver por conta própria. É tipo assim, obedece, vive comigo e você tem vida eterna livre de sofrimento. Se você escolher viver os teus caminhos, você vai colher as consequências das tuas decisões. E por que Deus fez isso? É um risco dar liberdade para o ser humano. Mas o verdadeiro amor só existe onde há liberdade. Eu não forcei a minha esposa a casar comigo, né? Eu sei, não precisou disso, mas ela aceitou, ela quis, ela escolheu dentre todos os homens ficar comigo. Então é uma decisão que ela, de livre e espontânea vontade, tomou. Então eu sei que ela me ama. Agora, se eu forçasse ela a casar comigo, não faz sentido. Deus não quer robôs. Deus quer pessoas que realmente entendam que viver ao lado de Deus existe paz, amor, segurança, vida eterna. Agora, se afastar daquilo que Deus oferece é morte, tragédia e sofrimento. Então, no passado, Deus deu escolhas para os nossos pais e, infelizmente, nossos pais, sendo enganados, acabou optando pelo lado errado. E, diante disso, surgiu dúvida para os próximos seres humanos. O que Deus faz? Deus se levanta, então, vai lá e mata o ser humano porque o ser humano errou? Porque seria simples, né? Só que aí o acusador, o Satanás, o inimigo, o anjo caído, né? Ele poderia se levantar contra Deus e dizer o seguinte, olha como o Senhor é tirano. O ser humano comeu apenas uma maçãzinha, um fruto, né? Não sabemos que fruto é. Ele desobedeceu, o Senhor já vai lá e já mata ele, né? Olha como o Senhor é tirano, tá vendo? A gente não tem liberdade, né? A gente vive sob opressão. E aí Deus fala assim, então tá bom, eu não vou matar o ser humano, né? Eu não vou matar. Aí Satanás, o acusador, se levanta e diz o seguinte, peraí, o Senhor é mentiroso. Na tua lei dizia, obediência, vida eterna, desobediência, morte eterna. E agora, o senhor não vai cumprir a sua lei? O senhor é um homem, é um ser de duas palavras? É nessa hora que entra a figura maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele vem no tempo oportuno, vive uma vida sem pecado, mostrando para o universo que as leis que Deus criou, elas não são pesadas. E Adão e Eva poderiam guardar, só não guardaram e obedeceram porque eles não quiseram. Deus poderia e ele pode acabar assim com o sofrimento. Isso é verdade, ele pode. Mas por que ele não faz? Porque existem coisas ainda que não estão esclarecidas para muitas pessoas. E quando Deus se levantar para trazer justiça e destruir esse mal, tenha certeza,
Deus já terá dado chance, oportunidade e o seu caráter será revelado como justo. Assim diz muito no Apocalipse, né? Justos são os seus juízes. E Deus, ele não fugiu do compromisso. Porque quando você nasceu, já havia tristeza, sofrimento, dor, morte, é verdade. Mas quando você nasceu, já havia esperança de salvação, perdão dos pecados, uma promessa maravilhosa de redenção, porque Cristo Jesus, ele tomou o nosso lugar. Então entenda, hoje ainda existe sofrimento, mas é por pouco tempo. Logo, logo, tudo será esclarecido. Inclusive, hoje, esse vídeo é um exemplo disso. Eu estou esclarecendo para você o porquê ainda existe sofrimento. Não porque Deus nos esqueceu, não porque Deus é mau. Não, porque Deus está demonstrando através dos séculos que Ele é bom e a sua lei é justa. E justos são os seus juízos. E que Satanás, o enganador, tudo aquilo que ele plantou, não temos mais dúvida, né? Eu não tenho, algumas pessoas ainda não têm, né? De que ele é mau e que viver sem Deus não compensa. Outra pergunta sincera que pessoas fazem para muitos cristãos é o seguinte: esse Deus do Antigo Testamento é muito mau. Esse Deus manda matar crianças. Esse Deus pune as pessoas. Esse Deus é muito vingativo. Não, esse Deus do Antigo Testamento eu não quero. Eu quero esse do Novo, o paz e amor, né? Aquele que ama os inimigos. Né? Então, como responder isso? O Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Como assim? Entendam uma coisa. O nosso Deus, é o mesmo Deus. Porém, as pessoas são diferentes. Como assim? Hoje é simples, é fácil, né? Nós estamos no século XXI, com toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, todo esse background de história. Então fica fácil julgar as coisas com os nossos olhos. Mas volte lá para aquele tempo, onde havia escassez de conhecimento sobre o próprio Deus. E entenda que o Antigo Testamento ele se inicia sendo escrito no momento em que Moisés ele vai tirar o povo lá do Egito. São séculos de cativeiro onde as pessoas eram tratadas como animais, como escravos. Então eram pessoas que não tinham oportunidade de estudo, saúde, liberdade. Imagina, eram tratados como animais. Agora Deus levanta alguém para ir lá tirar esse povo. E esse povo agora sai da grande potência mundial, né, e vai para um deserto. E agora, como lidar com esse povo que passou gerações vivendo nessa situação? Situação de punição, de agressão, sem liberdade, sem acesso à cultura. Como lidar com isso? Então, quando você vai no Antigo Testamento, realmente as expressões usadas ali pelo escritor, principalmente Moisés, elas são fortes. Um exemplo que eu gosto de dar muito são os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você vai encontrar repetições ali. E a palavra que mais se repete é a palavra não. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Então, pessoas hoje, do século XXI, esclarecidas, quando pega os mandamentos de Deus, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, soa como um Deus chato, um Deus que nada pode, um Deus que sempre está irado. Mas entenda que era a forma de Deus lidar com pessoas de cabeça dura. Existem pessoas, famílias, que têm vários filhos, e o pai e a mãe muitas vezes erra porque iguala a educação dos filhos, né? Porque cada filho tem seu jeito de aprender, seu jeito de lidar. Isso é verdade. E tem filhos que você fala, ele ouve, entende, compreende, beleza. Agora tem filhos que você fala, né? Cabeça dura, tem dificuldade, né? Então Israel é esse filho cabeça dura, esse filho com traumas, com dificuldades, onde Deus ele precisava ser enérgico para poder ser relevante, né? Como lidar com uma pessoa que não tem educação, um chucro, uma pessoa que não tem o mínimo senso de higiene. Isso fica claro no Pentateuco, né? As instruções de Deus com relação à higiene. Então entenda, o Deus do Antigo Testamento, a revelação que Deus deu para o homem era uma revelação realmente firme, porque ele dava com pessoas que necessitavam dessa linguagem para poder aceitar, ouvir, obedecer. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, vem Jesus, e Jesus não diz que vem revelar o Pai. Olha que coisa interessante. Deus sabe que essa imagem de um Deus firme se passou ao longo das gerações. E Jesus então vem e diz, quem vê a mim, vê o Pai.
esse amor, essa doçura que Jesus demonstra no Novo Testamento, porque Deus é amor, né? Deus não tem amor, Deus é amor. Então Jesus diz que vem revelar o Pai. Essa figura de um Deus enérgico foi quebrada em Jesus Cristo. Então entenda isso. As pessoas já do Novo Testamento já são pessoas mais desenvolvidas, um conhecimento. Existia naquele momento a Pax Romana, a filosofia grega já reinava em todo o Império. Então são momentos diferentes, percebe? Então Jesus ele vem revelar o amor do Pai. O amor do Pai. Por isso que você vai encontrar Paulo falando o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo. Cada um com suas características, mas Deus é amor. Deus é amor. Então, quando você for abordado com essa pergunta de que existem dois deuses, um Deus do mal do Antigo Testamento e um Deus bom do Novo Testamento, explique para ele. Está faltando informação. Então, se Deus hoje, eu costumo dizer, se Deus hoje fosse dar para mim, para você, no século XXI, os 10 mandamentos, eu tenho certeza que uma palavra não apareceria lá. Não faça isso. Não faça isso. Por quê? Porque é muito negativo, seria mais positivo. Por exemplo, não mate. Deus poderia escrever assim, preserve a vida. Não roube. Se contente com aquilo que você tem. Percebe? São maneiras de dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. É assim que Deus lidou com pessoas no passado. E é assim que Deus hoje tem lidado conosco, de maneira um pouco mais diferente. No Antigo Testamento, pouca coisa se explica. Você vai ter mais explicação no Novo Testamento. É o mesmo Deus, só que são situações diferentes. A terceira pergunta é uma pergunta com relação à crença em Deus, se Deus realmente existe. Eu já me perguntaram sobre isso. Não, se Deus realmente existe, Adriano, então por que Deus não aparece aqui para mim e diz, é isso que tem que acontecer, é isso, olha... Entende? As pessoas querem uma prova de existência. Está parecendo o INSS, que é prova de vida. As pessoas estão vivas ainda para continuar dando o direito. Nem sei por que pensei nisso, mas é para você entender. Tem pessoas que só vão acreditar em Deus se virem Ele, se tiverem uma teofania, algo Deus aparecendo para ele. Então, se Deus existe, Adriano, então eu quero que Ele apareça aqui. E por que Ele não faz isso? Então Ele não existe. Entenda uma coisa. Deus não quer te impressionar com as grandezas dele. Deus quer te impressionar com o amor dele. Deus estimula através das escrituras, através das histórias, a fé nele. Tem uma parábola na Bíblia, alguns dizem que não é parábola, mas para mim é parábola. É a parábola do rico e do Lázaro. O rico, ele esbanjava fortuna, não ajudava o Lázaro, que era um pobre. Aí acontece que na história de Jesus ali, o rico morre e vai para o inferno, e o Lázaro, ele acaba indo para o seio de Abraão. E na história, o rico pede para que Abraão mande Lázaro dizer para os parentes, olha, sejam justos, façam isso, porque senão vocês vão vir para cá, E Abraão falou assim, não, para que eu vou fazer isso? Ele tem a lei e os profetas, então já é o suficiente. Mas não, e ele insiste, não, olha só, tal. E a lição moral é o seguinte, que mesmo que Deus faça milagres sobrenaturais, tem pessoas que não vão acreditar. E parece uma coincidência, mas Jesus também depois ele ressuscitou um Lázaro e as pessoas não acreditaram. Então quem pergunta isso, ou quem questiona, olha, se Deus existe, que ele apareça aqui, essa pessoa provavelmente, mesmo vendo, não crerão. Porque Jesus diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus está buscando relacionamento com pessoas, não prova da sua existência. Percebe a diferença? Deus espera que as pessoas confiem e acreditem nele pelo seu amor, não pelo seu poder. Entende a diferença? A quarta e a penúltima pergunta é uma pergunta assim, chega a ser um pouco arrogante, Em que sentido? As pessoas dizem o seguinte, você acredita na Bíblia? Como assim? Papel cabe tudo. Papel você pode escrever tudo, como você pode confiar na Bíblia? E é interessante, vamos usar esse mesmo argumento para os grandes homens do passado, Sócrates, Homero, os grandes matemáticos e cientistas que escreveram e deixaram aí o seu legado no papel, e através dessas escrituras nós temos hoje conhecimento. E por que as pessoas não questionam isso? Aliás, existem
tão poucos livros e artigos, papéis, literatura provando a existência desses grandes filósofos, não é? Se não estou enganado, Homero ou o próprio Sócrates, a gente só tem o Pitágoras. Pitágoras, a gente só tem que alguns disseram sobre, a gente nem sabe da existência dele, mas as pessoas acreditam que eles existiram, né? Não tem dúvida sobre isso. Mas aí quando vai para a Bíblia, não, olha só, e a Bíblia é o maior documento de registro conservado até hoje. Então pesquise aí qual é o maior documento da existência de um povo através dos séculos. É a Bíblia Sagrada. Então nós temos hoje uma ciência chamada crítica textual que trouxe para nós respostas impressionantes, que o texto que você tem hoje aí, ele tem 0, algum por cento de erro, o resto é o mesmo texto do passado. Então, assim, dizer que a Bíblia foi manipulada é uma desculpa, é uma arrogância, né? É fazer com que a gente se pareça com bobos, né? Que o cristão é ingênuo. O cristão não é ingênuo. Ingênuos são esses que usam esse tipo de argumento para poder não se entregar, não se submeter ao nosso Deus. Qual livro que você conhece que mudou pessoas? Agora você vai partir para o coração, né? Porque evidências racionais tem várias. Quem já leu algum best-seller e teve a vida e a família transformada? Me diga um livro que salvou milhares de pessoas, né? Pessoas que eram pessoas adúlteras se transformam em pessoas fiéis, pessoas que bebiam, não bebem mais. Qual livro que traz essa transformação? Eu só conheço um. Eu conheço a Bíblia Sagrada. Então, além de ter provas racionais que esse escrito que nós temos hoje, quase integralmente igual ao que estava no passado, este livro ainda traz uma mensagem que transforma a vida através dos séculos. Então, contra esse argumento, né, contra esse fato, não tem argumento. Então, dizer que a Bíblia é papel, cabe qualquer coisa, realmente cabe qualquer coisa. Mas na Bíblia Sagrada tem verdade, justiça e transformação de vida. Pergunto para vocês, em que outro material tem tudo isso junto? Não tem. E antes de revelar a quinta e última pergunta, eu quero pedir para você, se está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, curta, compartilhe e mande esse vídeo para alguém aí que tem dúvida, que precisa ser esclarecido sobre essas questões. E não se esqueça da nossa promoção desse final de ano. Se você adquirir o curso Apocalipse Revelado, você vai ganhar um cupom de 50% para um próximo curso. Então você pode presentear alguém com esse cupom. Tem muitas pessoas aí que precisam desse material. Então dê um presente para você e também para aquele amigo especial, beleza? A última pergunta, eu acredito que ela é mais melindrosa. Porque olha só, tá bom, entendemos então que a religião é algo bom, né? Que existe aí uma divindade. Ok, eu posso até acreditar, não sou mais ateu, eu acredito que existe algum Deus. Mas quem me garante que o cristianismo é a religião verdadeira? Quem me garante que não é religião tal, a religião tal? Porque é o cristianismo. Entende? Todos os caminhos levam para Deus. Já ouviu essa pergunta? E aí, o que você responde? Entenda uma coisa, o cristianismo que nós conhecemos não nasce de uma filosofia de vida. Não é isso. O cristianismo que nós conhecemos nasce de uma morte de um Deus, isso mesmo, um Deus encarnado. Enquanto as outras religiões faz com que o ser humano tente chegar até Deus, se tornar digno para estar com essa divindade, ou fazer sacrifícios para que essa divindade tenha pena de nós, o cristianismo é diferente. O cristianismo mostra um Deus que se preocupa com suas criaturas e desce nessa terra e é humilhado ao se revestir na natureza humana. Deus, Jesus no caso, né, ele se encarnou e ele não foi infectado pelo pecado, mas foi afetado pelo pecado. Jesus sabe o que é sofrer. O nosso Deus sabe o que é passar dor, o que é ser rejeitado. O nosso Deus se esvaziou para andar com o ser humano e pagar o preço da redenção. Então o cristianismo sai à frente disparado porque faz com que o nosso Deus venha até nós. E a salvação não está atrelada à nossa salvação, como de outras denominações e religiões. Não há um sacrifício da minha parte. O cristianismo é o único em que Deus que se oferece para morrer pelo ser humano. Enquanto em outras religiões é o ser humano que tem que se oferecer ou entregar um ser para morrer. Então percebe a diferença? Uma outra resposta que daria é que o cristianismo traz coerência,
traz historicidade e traz também comprovação de mudança de vida e também de sociedade. Aonde o cristianismo entrou, trouxe bênçãos para aquela comunidade. Pessoas que faziam certas atrocidades com a família, quando chega o cristianismo, muda. Através do cristianismo nós temos hoje as faculdades, né? Muitos cientistas eram cristãos. Então o cristianismo proporcionou para o mundo uma transformação de um mundo melhor. É claro, você pode estar pensando, não, mas o cristianismo matou, fez atrocidades. É verdade, mas isso não é o cristianismo. São seres humanos que se rotularam de cristãos e erraram, fizeram coisas absurdas, como em outros lugares também fazem. Mas a ideia, a teologia cristã é uma teologia de amor, de caridade, de entrega. Aonde tem uma sociedade cristã, existe desenvolvimento, existe mais segurança, existe mais qualidade de vida. Então isso é um fato, não é apenas um argumento. Diferente de outras denominações ou religiões, onde o ser humano é tratado por castas, onde o ser humano tem que fazer isso para poder merecer algo. Então, assim, não faz sentido outras religiões ser verdadeira com essas ideias e deixar o cristianismo, que tanto abençoou e mudou o pensamento humano, deixar de fora como algo mentiroso, falso. E para finalizar, pense o seguinte: Jesus Cristo está vivo. Ele morreu e ressuscitou. A tumba está vazia. Onde está Maomé? Onde está Buda? Onde estão esses grandes líderes religiosos dessas matrizes de outras religiões? Onde estão? O nosso Deus está vivo para todo sempre e prometeu voltar. E tudo aquilo que está escrito em sua palavra tem se cumprido a cada dia. Que religião no mundo te dá liberdade para você se expressar, te dá liberdade para você ser o que você quer? Agora pegue outras religiões e veja se há liberdade desse jeito. Veja se há uma disposição entre esses deuses dar graça e salvação para essas pessoas, sem que elas tenham que se martirizar. Entenda? Então, no cristianismo há liberdade. Nas outras religiões, não tem. No cristianismo há esperança de um novo céu e nova terra, de um Deus que prometeu voltar. Nas outras, apenas vai levando aí. Vai levando aí que as coisas vão melhorar. E não é assim que nós queremos, né? Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia. Como foi bom falar sobre esse assunto, sobre as 5 perguntas que cristãos, quando ouvem, ficam até paralisados, né? Quem sabe eu faço um outro tipo, quem sabe 5 perguntas que fazem para os adventistas, né, que ficam paralisados. Coloca aí a sugestão aí nos comentários. E também, se você tem uma outra pergunta interessante, coloca aqui, quem sabe seja a parte 2 desse vídeo, tá bom? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!